Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 27 de março de 2023 e uma bomba acaba de estourar. A revista Veja informa que o ex-advogado da Odebrecht, Tacla Duran, após depor mais cedo ao juiz Ápio da 13ª Vara Federal de Curitiba, o juiz que agora sucede Sérgio Moro naquela vara, ele ouviu o Rodrigo Tacla Duran, o ex-advogado da Odebrecht, e mandou a PF investigar as denúncias e as provas que ele já apresentou e que implicam Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Em tratativas com a justiça, ele disse ter provas de que pagou $613 mil a advogado ligado à mulher de Sérgio Moro para obter benefícios na Lava Jato. Tacla Duran já havia denunciado várias vezes a Interpol lá da Europa, na Espanha, onde ele estava, a deputados brasileiros, Vadi Damu, e também o ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, que foram até a Espanha ouvir Tacla Duran. Ele já havia dito que ele pagou a um advogado, a um emissário de Sérgio Moro e do advogado Zucoloto, sócio da mulher de Sérgio Moro, para não ser preso. O caso é muito sério porque, pelo visto, ele entregou material válido ao juiz. Vamos entender. A revista Veja diz que o advogado Rodrigo Tacla Duran está sendo ouvido na tarde desta segunda-feira, 27, pela Polícia Federal, e seu depoimento terá acusações que irão comprometer a força-tarefa da Lava Jato no Paraná, em especial o juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol. O ex-colaborador da Odebrecht é acusado de ter atuado para lavar dinheiro de pagamento de propina a políticos, e ele foi ouvido nesta segunda-feira, dia 27, ele já foi ouvido pelo novo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Ápio, que determinou que ele prestasse também hoje depoimento à Polícia Federal. Na audiência com o juiz, Tacla Duran relatou crime de extorsão praticado pela Lava Jato. O principal atrativo da colaboração com a PF deverá ser a apresentação de provas que ele diz ter do pagamento de $613 mil feito a advogados ligados à advogada e hoje deputada federal Rosângela Wolff Moro, do União Brasil de São Paulo, esposa do juiz Sérgio Moro, que é senador pela União Brasil do Paraná. O dinheiro seria a primeira parcela de um total de $5 milhões que ele afirma ter negociado com advogados para fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, que teria o aval do ex-procurador Deltan Dallagnol, hoje deputado federal pelo Podemos. A oferta teria sido apresentada pelo advogado Carlos Zucoloto Júnior, sócio de Rosângela Moro, 6 meses antes dele ser preso, em 2016. O primeiro pagamento teria sido feito no dia 14 de julho de 2016 para o escritório de advogado Marlos Arnes, ligado a Zucoloto e Rosângela. Em entrevistas anteriores, o Tacla Duran disse que pagou para não ser preso. Logo depois, ao não quitar o restante do acordo, ele teria tido sua prisão preventiva decretada por Moro, mas ele já estava fora do Brasil, ele acabou detido na Espanha, onde vive, e conseguiu liberdade provisória. Em 16 de março, o juiz Eduardo Ápio revogou a prisão dele depois que o Lewandowski determinou a suspensão dos processos abertos contra ele com base nas provas apresentadas por delatores da Odebrecht. O cidadão Tacla Duran tem, a meu ver, o direito de exercer seus direitos de defesa
devido ao processo legal substantivo em liberdade, até que sobrevenha eventual condenação, até porque se encontra hoje amparado em recentíssima decisão do egrégio STF, anotou o juiz. Na semana passada, o Apio determinou a repatriação de 3,5 milhões de dólares guardados em 2 contas da Suíça em nome de Duran. O dinheiro deve ser devolvido aos cofres da Petrobras. Então, vamos entender aqui o seguinte: o depoimento que todos aguardam já aconteceu ao juiz e ele já detalhou, o Tacla Duran já detalhou, o juiz Eduardo Apio, que é o novo titular da Vara Federal, 13ª Vara Federal de Curitiba, onde o Moro cometeu seus crimes, e agora o que o juiz mandou ele fazer é entregar tudo para a PF, que vai periciar as provas que ele já entregou, e vamos notar que esse homem, ele é um advogado, e não é qualquer um advogado, é um advogado realmente de um nível ao ponto de ter sido contratado pelo Odebrecht, ou seja, ele sabe o que é prova e o que não é prova. Então, se ele diz que tem prova, é porque ele tem prova. Enquanto isso, nós temos também o fato de que até andou vazando já muita coisa por aí. Vejam que andou circulando pela mão de um youtuber influenciador de nome Thiago, de que mostra aqui a conversa em que foi feito o pedido de propina. Aqui é a conversa entre o Tacla Duran e um aplicativo de mensagens. Ele tem os originais de tudo, já entregou isso para a Polícia Federal, e diz aqui: o que dá para melhorar? Insistir que altere o regime fechado para domiciliar e diminuir a multa, ok? Para quanto? A ideia seria diminuir para 1/3 do pedido e você paga mais 1/3 de honorários para poder resolver isso, diz o tal advogado Marlos Arnes para o Tacla Duran. Entende? E o Tacla Duran diz: ok, mas pago para você os honorários? Sim, mas por fora, porque tenho que resolver o pessoal que vai ajudar nisso. Fazemos como sempre, você paga a parte maior, fazemos como sempre, a parte maior você me paga por fora, como sempre. Então, realmente, as provas existem, estão sendo apresentadas e, coincidentemente, no mesmo dia, o Sérgio Moro se pirulitou do Brasil, provavelmente para não ser confrontado com perguntas. Sérgio Moro está lá em Buenos Aires, sob repúdio dos políticos argentinos. E vamos aproveitar aqui para dar uma olhada numa matéria de ontem do site especializado em direito, o Consultor Jurídico, que vem fazendo um trabalho muito importante nessa questão do Sérgio Moro. O jornalista Márcio Schaer, ele escreve uma matéria em que ele explica por que é uma farsa completa a história de que o PCC quer matar Moro. E vale entender aqui porque ele explica de forma didática. Ele diz que quando o Lula, em entrevista ao site Brasil 247, disse que queria foder o Moro, aquela coisa toda, e que haveria uma armação nessa história de que o PCC quereria matar o Sérgio Moro, ele tinha mais informações do que deixou entrever. Não foi à toa que o Lula disse o que disse. O Palácio do Planalto já estava avisado de que Curitiba juntara um amontoado de ilações, ou seja, de suposições, sem prova nenhuma, descrito como um plano para sequestrar Moro. A questão de início encerra uma disputa de narrativas. A de Moro é que, por ter combatido o crime, grandes traficantes, sob o apelido de PCC, teriam decidido se vingar dele. O que se vê é no máximo uma investida política para enfraquecer o governo. A decisão da juíza Gabriela Hardt, a juíza do Copia e Cola,
que condenou sem provas o Lula pela história do sítio de Atibaia, e a Justiça de Brasília, o TRF1 de Brasília, anulou tudo que ela fez, dizendo que ela não tinha prova para condenar o Lula, não é? Fundamenta suas conclusões em elementos frágeis, a tal juíza Hartz, que não provam nada, diz o jornalista. Ele diz que a pretensa testemunha foi um sujeito que supostamente é do PCC, sem indicar de onde ele vem com certeza. Então nem é certeza. O tal membro do PCC que teria dito que queriam matar o Moro, ninguém sabe se ele nem sabem direito se ele é do PCC, não tem prova disso. Ela juntou suposições e tem coisas mais graves aqui. Conclui que determinadas palavras significam outras coisas sem explicação alguma e ela montou um enredo que não para em pé. E o que não é um detalhe, a juíza assumiu o caso em uma sexta-feira e na terça-feira seguinte, pela manhã, registrou sua decisão de 69 páginas no sistema. Ou seja, ela entrou nesse caso, inclusive diz a matéria que ela entrou nesse caso porque afastaram a juíza titular, colocaram ela de férias para a tal Gabriela Hart entrar e fazer o que fez. O pivô da tese é uma portaria de 2019 assinada por Moro, proibindo visita íntima para traficante. Eles dizem que essa versão foi apresentada em substituição a uma história de que o PCC queria matar Moro porque ele simplesmente mandou transferir o Marcola. Só que depois, a quem realmente mandou transferir o Marcola para o presídio de segurança máxima, que foi o procurador Lincoln Gaquia, aí então mudaram a história para visita íntima. O movimento de Moro não se esgota nas primeiras jogadas. Há tempos ele acompanha a ação do descumprimento do preceito fundamental, e a primeira tentativa foi assinada por uma ONG obscura chamada Anjos da Liberdade. Pela narrativa da turma de Moro, essa organização é uma fachada jurídica para a defesa de traficantes. Na verdade, então, embora parecesse estranho, o PT pediu para suspender isso para não ser confundido com um defensor de bandidos. E na verdade a defesa do Flávio Dino, isso explica a defesa que o Flávio Dino faria da tal operação. Afinal, seus pressupostos foram basicamente os que ele usou no STF. Mas na verdade essa operação foi montada às pressas e o Flávio Dino achou melhor defender para que não fosse acusado de estar defendendo o traficante. Mas o que se diz é basicamente que colocaram a juíza titular da 9ª Vara Federal, Sandra Regina Soares, de férias no dia 16, uma quinta-feira. E a Gabriela Hart assumiu na sexta-feira e, em um exemplo extraterrestre de agilidade, na terça-feira, logo cedo, já tinha pronto uma decisão de 69 páginas, o que exigiu hipoteticamente a leitura de centenas de páginas. Ou seja, essa decisão já estava pronta antes de a outra juíza ter sido afastada, e agora precisa de ver quem decidiu colocar a juíza Sandra Regina Soares de férias para a Gabriela Hart entrar e fazer o servicinho. Então está muito mais do que bem explicado que essa juíza Gabriela Hart entrou para forjar essa farsa toda e agora precisa entender a participação da mídia corporativa em tudo isso, que fica repisando as mesmas, entre aspas, provas de que Moro foi ameaçado pelo PCC, reprisando e reprisando e reprisando, apesar de, como diz Lênio Streck, é um amontoado de suposições. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.